Beleza. Então, pessoal, já deu 9 horas, né? Queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que nem todos me conhecem, apesar de ter aí 17 anos aí de jornada no mercado financeiro. Porventura já posso ter trabalhado com alguns de vocês, já trabalhei no Banco Real, HSBC, Bradesco, por último no Santander, e hoje sou assessora de investimentos no XP. Mas é um prazer estar no sábado de manhã aí com vocês, né? Passando um pouquinho de conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo bem denso, principalmente para quem vem de origem bancária aí, porque é uma coisa que a gente não tem muito no dia a dia do banco, né? Então é importante ter uma dedicação aí para a gente conseguir compreender como funciona esse mercado aí mais de derivativos, de renda variável, mas não é nada que vocês não dão conta não, tá? É super tranquilo, é um pouquinho de dedicação, vocês vão até gostar do assunto. É mais porque como faz parte do cotidiano, então exige ali uma dedicação um pouquinho mais especial para o conteúdo. Bom, eu tenho aí esses 17 anos aí de banco, né, e já estou há 1 ano e meio mais ou menos no XP, e o que me fez fazer essa transição foi justamente uma certificação, que foi quando eu tirei o CFP, e aí aquelas diretrizes do banco ali, né, de determinação de produtos para clientes investidores, era algo que não conversava muito mais com o meu propósito, e aí eu acho que encontrei ali na corretora algo que me fizesse mais feliz e mais livre para poder atuar com os meus clientes investidores ali conforme a necessidade deles. Então, quando eu fiz o CFP, a gente tem uma questão ética muito grande de indicar os melhores produtos ali para o cliente investidor, então encontrei isso na XP e quero muito, assim, que de alguma forma contribua com a carreira de vocês aí, porque eu sei que isso aí é uma super certificação, né, acaba sendo ascensão para muitas pessoas aí de possibilidade de serem promovidas, então, né, se dediquem direitinho que não tem erro, né, e eu costumo falar que eu sou um pouquinho pé quente, porque as questões que eu passo aqui, a maioria cai na prova, e o pessoal sempre me dá um retorno, oh, Ana, bem que você falou, caiu do jeito que apareceu ali durante a monitoria, então, bora se dedicar, porque é um conteúdo que costuma cair, assim, com uma certa frequência, e com dedicação tudo dá certo, tá? A gente precisa fazer alguns combinados para que a aula flua bem, então, acho importante sempre que vocês acabarem de resolver a questão, joga para mim no chat ali a resposta, para eu ver um termômetro de como vocês estão compreendendo o conteúdo, tá? Isso para mim é muito importante. Uma outra coisa, mais ou menos lá para as 10 horas, eu vou parar uns 15 minutinhos para a gente tomar uma água, esticar a perna, respirar um pouquinho, isso ajuda até a assimilar melhor o conteúdo. Então, mais ou menos 10 horas eu vou avisar vocês, a gente, né, dá um breakzinho de uns 15 minutos. A gente tem a pretensão de resolver 30 questões. É lógico que a gente sabe que às vezes não é possível resolver todas, porque às vezes para um pouquinho mais numa questão mais de cálculo e tudo, mas assim, de toda forma, eu sempre costumo ficar um pouquinho a mais para quem tiver disponibilidade, para a gente tentar fechar as 30, tá? Bom, queria agradecer a dedicação de vocês, de estar aqui no sábado de manhã para poder me ouvir. Espero que seja bem assertivo para vocês, que vocês consigam compreender o conteúdo, né? E a gente está bem aberto aí para poder discutir posteriormente alguma questão que porventura não tenha ficado tão clara, tá? Bom, eu acho que, né, quem tinha que entrar aí já entrou, mas quem for entrando depois também vai pegando o ritmo. Se às vezes precisar de um tempo para tirar uma foto de tela, se vocês precisarem de mais tempo, é só tudo no chat, joga no chat que eu vou olhando aqui e vou respondendo vocês, combinado? Podemos começar? Me dá um okzinho aí no chat para ver se vocês estão espertos. Beleza, então vamos embora. A primeira questão já está aparecendo para vocês aí, né? Acho que já tem um tempinho que ela está aí aparecendo. E aí, assim que vocês forem respondendo, vai colocando para mim no chat que eu já respondo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Como a maioria respondeu, eu já vou responder com vocês aqui, tá? Buscando a melhor alternativa para realizar uma operação em dólar, uma exportadora verifica que pode fazer tanto um termo de NDF quanto um swap de dólar para real. Os responsáveis pela operação, além do resultado financeiro da estratégia, devem levar em conta que, letra A, o NDF deve ter entrega de moeda física no final do contrato. Letra B, as operações são tributadas em 15% sobre o ganho.
Letra C, os lucros de ambas não podem ser compensados com perdas anteriores. E letra D, o mesmo ganho bruto pode ser mais tributado no swap do que no NDF. A maioria de vocês acertou. A resposta certa é realmente ali a letra D. E o que que acontece, né? O NDF é um instrumento de hedge, é uma forma de proteção. E não é para especulação, na verdade, o objetivo do NDF é uma proteção, tá? Então, é um contrato de derivativo feito ali no mercado de balcão. E qual que é o objetivo? É a empresa ter uma previsibilidade, ou a pessoa ter uma previsibilidade de que o câmbio vai estar estabilizado naquele valor que ele combinou no contrato no final. Então, é muito feito isso, porque eu estou com um viés aí achando que o dólar vai subir e eu tenho uma dívida em dólar. Então, eu faço um contrato de NDF que mesmo que o dólar dispare, eu já sei quanto que eu vou pagar. E se o dólar cair? Poxa, já está ali embutido no meu custo que aquele valor ali seria o valor que eu estava disposta a pagar para poder saldar a minha dívida. Então, é muito isso, não é para especulação, mas sim para proteção, tá? Então, as empresas que vão receber em dólar ou que vão pagar em dólar, costumam fazer esse instrumento para se proteger das eventualidades, tá? Então, é mais para garantia mesmo de que a taxa de câmbio futura vai estar controlada, né? E eu vou conseguir ali ter o custo preciso de precificação no final do contrato, tá? Então, por que o certo é que o mesmo ganho bruto pode ser mais tributado no swap do que no NDF? O swap, ele segue a mesma regra de tributação da renda fixa. Então, ele começa com aquela alíquota de 22,5% e vai caindo, podendo chegar a 15%. E o NDF, ele segue a tributação de renda variável, então é sempre 15%. Então, é importante vocês saberem a diferença, que é levado em consideração de que o custo para o swap, nesse caso, pode ser maior do que de um NDF. Então, por isso que o melhor instrumento é o NDF. Ficou claro, gente? Posso seguir para a próxima? Ótimo. Então, vamos para a próxima questão. Até fiz um quadrinho aí, se vocês quiserem tirar uma foto, né? Que é uma estratégia de hedge, de proteção, né? O swap, ele tem a alíquota regressiva, conforme o prazo da operação, e o NDF, 15%, sendo que fica retido 0,05% na fonte, né? E o ajuste é feito lá no final do prazo e não tem ajuste diário. É importante vocês saberem isso também, né? Ter isso aí que na hora de estudar ajuda a fixar o conteúdo e pode ser que na questão ele pegue essas outras variáveis aí que eu coloquei no quadrinho, tá bom? Vamos para a próxima questão número 2. Quem for respondendo, não esquece de colocar no chat não, tá bom? Um abraço. Respondeu? Eu vou começar a resolução aqui, porque essa questão é muito além de cálculo, o que ela pede para vocês é mais interpretação da questão do que é estar vendido e o que é estar comprado em um ativo, tá? E eu acho que muitas das vezes a gente não treina muito o pensamento em relação a isso. E é por isso que nesse tipo de questão a gente acaba ficando um pouco refém, tá? Então, a resposta certa é 5% da alta do Ibovespa e por quê, né? Se eu estou comprado no ativo, qual que é o meu desejo? Se eu estou comprando algo, eu quero que aquilo que eu estou comprando seja um bem, seja um investimento, eu quero que aquilo se valorize, eu quero que o preço suba, tá? Ao passo que se eu estou vendido, né, eu quero que aquele ativo se desvalorize. A gente só vai entrar numa operação vendido se você está acreditando que aquilo vai se desvalorizar. Então, eu estou tendo uma opção de vender por um preço melhor do que eu acredito que vai estar no momento em que eu desejar desfazer aquela operação, aquele ativo, tá? Então, aqui eu estou falando que o meu cliente, ele tem uma carteira em que ele está vendido em Ibovespa. Se você somar os percentuais, vocês vão ver que vai dar mais de 100%. Por quê? Tudo que eu estou comprado soma na carteira o 100%. Quando você opera vendido, você não precisa ter o ativo. É como se você operasse alavancado, que a gente chama. Então, quando eu entro vendido, por exemplo, eu estou vendido em Vale, que eu estou acreditando que a Vale vai cair, hipoteticamente, tá? Então, eu não preciso ter a ação da Vale na minha carteira para operar vendido. Só que no final, quando eu decidir zerar minha posição, eu vou precisar comprar a Vale. Então, se eu estou desejando que essa Vale caia, quanto mais ela cair, menor vai ser a minha dívida no final, concorda? E quando eu entro vendida, eu já tenho aquela posição ali.
Então, para simplificar as contas, tá? Suponha ali, vamos colocar em base de 1.000. Suponha que eu tenho ali 25 mil reais, né? Eu decidi entrar com 25 mil reais vendido em Vale. E a Vale, ela teve uma alta de 5%. Então, se o meu desejo é que ela caia e ela subiu, o meu prejuízo vai ser de 5% em cima de 25 mil, tá? Então, se a gente pegar aqui na HP, ó, vou trazer aqui para vocês, ó. Se eu pegar aqui, ó, 25 mil, vocês estão vendo a HP? Me fala aí no chat. Se eu pegar 25 mil e tirar 5%, eu vou ter lá 1.250. Vocês estão vendo a HP, gente? Me fala aqui no chat. Beleza. Então, o que acontece? O meu prejuízo aqui, se o Ibovespa subir 5%, como eu estou vendido, eu desejo que caia. Então, toda vez que esse ativo subir, eu estou tendo prejuízo. Então, se ele subir 5% e eu tinha 25 mil, o meu prejuízo seria de 1.250, tá? Agora, por exemplo, algumas pessoas responderam aqui a alta da inflação. Eu estou comprado inflação, eu estou querendo que essa inflação suba. Então, a alta aqui da inflação, ela está impactando de forma positiva na minha carteira, né? Então, a alta da inflação aqui, ela combina com o que eu estou apostando, né? O que vai contra aqui a minha carteira também? Que aí seria uma base de comparação. A queda do dólar. Se eu estou comprado em dólar e o dólar está caindo, eu estou tendo prejuízo aqui nessa posição também, né? Porque eu estou comprado em 10% da carteira em dólar. Então, vamos pôr que esses 10% equivale a 10 mil, tá? Só para saber qual prejuízo é maior, se é os 1.250 que eu estou tendo de prejuízo na Bolsa ou do dólar. Então, 10 mil reais que eu tenho lá em dólar, né? Na hora que eu contabilizo ali esses 10% de queda, então 10% equivale a R$1.000, né? 10% de 10 mil é 1.000. Qual prejuízo é maior? Os R$1.000 que eu estou perdendo na minha carteira ali com essa queda do dólar, ou os 1.250 que eu estou tendo de prejuízo pela valorização do Ibovespa? 1.250 é maior que 1.000. Então, é por isso que na minha carteira, o impacto ali do Ibovespa foi maior da alta do Ibovespa do que a queda do dólar. E por isso que a melhor resposta é a letra C. Conseguiram compreender? Posso para a próxima? Beleza, questão 5, pode resolver, e a hora que vocês tiverem resposta, pode colocar no chat para mim, por favor. Ó, pessoal, vocês estão fera, a maioria respondeu certo. Tem gente que eu tô achando que já deve estar com a prova marcada e já está com o certificado na mão, de tão fera que está nas respostas aqui. Vamos lá. Um médico residente no Brasil deseja importar um equipamento de ultrassonografia, sabendo que ele deseja se proteger de um risco cambial, ele deveria. A gente já até falou disso lá na questão do NDF, né? Então, na hora que a gente vem aqui, ó, a gente vai comprar dólar através de um NDF, né? E aí, eu coloquei ainda mais elementos para vocês aqui sobre o NDF, né? Ele é negociado ali no mercado de balcão, no vencimento, a liquidação é dada pela diferença entre a taxa a termo contratada e a taxa de mercado definida como referência. Ele não tem ajuste diário, isso é uma grande vantagem, porque quando o contrato tem ajuste diário, e, por exemplo, suponha que o dólar hoje está a 5 e amanhã está a 5,10, ele vai debitando essa diferença ou acreditando quando o dólar cai diariamente na conta ali do investidor. Então, isso gera um transtorno muito grande, pode ter chamada de margem. E esse não, como é só no final, fica mais fácil a previsibilidade do contrato, tá? Flexibilidade de prazo, não existe entrega física, o objetivo ali é travar o câmbio e melhorar a previsibilidade de custos aí da empresa, do investidor, né? No caso aqui do médico, tá bom? Vamos para a próxima? Bora, né? A maioria aqui falou que eu posso ir, então eu sou obediente. Questão número 6. Estou encantada com vocês, vocês estão de parabéns, hein? Todo mundo ferão aí nas respostas. Então, vamos lá. Um determinado cliente leu uma revista que a inflação nos próximos anos será muito alta. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Porém, ele está posicionado em investimento com taxa pré-fixada
e o mesmo não pode ser desmontado agora. Você sugere, então, que ele faça uma operação de swap com o seguinte posicionamento. Antes de pôr a resposta para vocês, eu queria que vocês anotassem uma coisa importante, tá? Quando eu faço uma operação de hedge, que seja um swap, que seja um NDF, eu tenho que fazer uma operação contrária para hedgear. E quando eu quero especular, eu dobro a aposta, tá? Então, suponha que aqui, se eu estivesse achando que eu não quero proteger a minha carteira da inflação, eu quero especular, então eu colocaria mais inflação na carteira, tá? Agora, se eu quero proteger, eu preciso fazer uma operação contrária, tá? Então, é sempre essa lógica, é importante vocês terem isso bem claro, porque é como se fosse um balanço patrimonial mesmo, aquele T da contabilidade, vocês sempre vão colocar do lado do ativo o que é um ativo, do lado do passivo, que é o passivo, né? O ativo são os créditos, passivos débitos, e na hora que você faz a operação de hedge, você faz a operação contrária. Quando você visualiza, desenha, isso fica mais fácil de você compreender e fazer ali o racional correto, tá? Então, nesse caso ali, ele ficaria ativo em IPCA e passivo em pré. Né? Ele está preocupado ali. E aí, ó, o cenário base, ele está ativo em pré, né? E preocupado com a inflação, o impacto da inflação na carteira. Então, hoje, o ativo que ele tem, o investimento dele está atrelado, está pré-fixado. Né? E aí, a gente sabe que em momentos de alta de inflação, quando eu tenho um ativo pré-fixado, a inflação pode corroer ali o meu ganho em pré. Então, a preocupação dele é super, né, super pertinente. Então, quando ele quer redear, se ele vai fazer o swap, ele tem que fazer uma posição contrária, né? Eu quero proteger, então eu tenho que criar ali um elemento, um contrato, um instrumento em que eu esteja ativo, não mais passivo, né? Em inflação, e o meu passivo passa a ser um pré, que aí eu crio um equilíbrio e protejo a minha carteira, tá? Então, basicamente essa a lógica que a gente tem que pensar numa questão assim, né? Sempre que for especulação, dobra a aposta. Se fosse especulação, seria o contrário. Mas se eu estou querendo redear, eu quero proteger, eu estou preocupada com o meu investimento e quero fazer um movimento de proteção, então é exatamente isso aí que a gente vai pensar, tá? Próxima questão, vamos lá. Essa questão é boa, hein? Vamos lá. Se vocês forem respondendo, coloca aí para mim. Bora resolver a questão, a maioria já respondeu. O emissor de uma opção de venda, caso seja exercida, tem, letra A, a obrigação de comprar, letra B, a obrigação de vender, letra C, o direito de comprar e letra D, o direito de vender. Você sempre tem que pensar nessa questão, é o seguinte, quando eu estou emitindo, eu sou o lançador de uma opção de venda, a pessoa que está comprando, ela quer ter o direito de vender um ativo por determinado valor. Se ela tem ali o direito de vender, eu acabo tendo o quê? A obrigação de fazer o quê? Tá na outra ponta, né, e comprar. Então, eu até criei uma historinha aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês compreenderem, não essa questão específica, mas outras parecidas, tá? Quem vende uma opção de venda, ele está ali, ele sabe que ele vai ter a obrigação em determinado momento de recomprar aquilo ali, ou não. Por que ou não? Quando eu, Miguel, comprei uma opção ali de venda, eu comprei, vou dar um caso hipotético aqui, tá? Que eu vou trazer para a realidade do dia a dia, que fica mais fácil. Suponha que eu tenho que pagar uma dívida lá no dia 31 de maio, tá? E o valor da dívida lá é 30 mil reais, tá? E eu vou usar o meu carro para pagar essa dívida. Eu vou na concessionária e pergunto para o dono da concessionária, quanto que você dá no meu carro hoje? Ele vai virar para mim e falar assim, olha, Ana, pelas condições do carro e tal, eu consigo pagar no seu carro 30 mil reais. Beleza? Beleza. Tá, e até que dia que você consegue segurar essa proposta de comprar o meu carro por esse valor? Olha, eu consigo segurar para você até o dia 31 de maio, beleza? Mas para eu poder segurar esse valor, você vai ter que me pagar algum valor, porque eu estou deixando esse recurso reservado para comprar seu carro.
Então, o custo de oportunidade de eu estar com esse dinheiro parado é de R$ 1.000. Você aceita? Eu vou ter um certo prejuízo ali, porque eu tenho que pagar 30 mil, mas eu vou pagar para essa loja R$ 1.000 para ela poder me dar o direito, para ela me garantir que vai comprar meu carro de 30 mil reais lá no dia 31 de maio, para eu saber que eu vou conseguir saldar minha dívida lá no dia 31 de maio. Então, eu comprei um direito de vender o meu carro lá no final, lá no dia 31, por 30 mil reais. Teoricamente, eu tive ali um prejuízo de R$ 1.000, né? Eu fiz um investimento para garantir o preço do meu carro no final. Beleza. Só que eu vou continuar a tentar vender meu carro no mercado, porque eu sei que meu carro vale mais. Na tabela FIP, ele está valendo hoje 35 mil. E o meu único problema é que eu tenho uma pressa para saldar essa dívida no dia 31, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar ofertando meu carro, falando com a família, colocando um site de oferta e tal, beleza. Apareceu uma pessoa para comprar meu carro por 35 mil reais. Para que eu vou voltar lá na concessionária e cobrar esses R$ 1.000 para vender o carro por 30 mil, se com 35 mil eu já vou assumir esse prejuízo que eu tive de 1.000 e ainda ter 4 mil reais de lucro, vou pagar minha dívida lá de 30 e ficar feliz. Então, por isso que não é sempre que ela é exercida, ela só é exercida se no vencimento ali do contrato for favorável para a pessoa que comprou o direito de vender por determinado valor. Eu gosto de fazer esse exemplo do carro, porque eu acho que traz para o cotidiano e a gente compreende melhor do que no universo ali de renda variável pura e simplesmente, né? Então, é uma forma de garantir preço, mas não quer dizer que você vai executar aquele preço se, de repente, a mercado você conseguir um preço melhor. Então, eu gosto de ilustrar dessa forma para vocês compreenderem em outros exercícios também como resolver isso, como raciocinar na hora que aparecer essas questões de opção de compra e opção de venda, tá bom? Bora para a próxima? Então, vamos lá. Então, pessoal, essa é uma questão bem simples, tá? Na verdade, é uma questão mais de decoreba, né? Eu acho que a gente sabe a sopinha de letrinha, tanto do Tesouro Brasileiro como do Tesouro Americano, faz a gente, né, se virar bem nessas questões aí de títulos. Então, na verdade, não tem muita dica, assim, muita coisa que eu posso dizer para vocês, a não ser criar modelos mentais que façam com que vocês associem, tá? Então, por exemplo, aqui na TIPS, ela é um título americano, né? Do Tesouro Americano, ele tem o objetivo de proteger contra a inflação. Então, né, se você pegar o I do TIPS aqui de inflação, acaba ajudando aí um pouco a criar um modelo mental, né? Ele tem pagamento de cupom semestral. Então, na hora que na letra A fala aqui que não possui risco de reinvestimento, possui sim, porque quando cai lá semestralmente o cupom ali, você tem o risco de não conseguir reinvestir na mesma taxa que você contratou da TIPS no começo. Então, isso é um risco de reinvestimento, né? Ser considerado um ativo livre de risco brasileiro? Não, isso é um ativo americano, né? Então, não é brasileiro. E ser negociado com deságio sobre o valor de face, esse título não é negociado com deságio, né? Tem outro título americano que é negociado com deságio, que é o T-bill, né? Então, não é o caso do TIPS, tá? Então, é um tipo de questão, assim, que não é tão difícil, na verdade, é mais uma questão de decoreba e de criar um modelo mental, um atalho ali para vocês conseguirem decorar isso aqui, né? E fazer associação. O TIPS é parecido com o nosso Tesouro IPCA, o T-bill com a letra do Tesouro Nacional, né? Fazer essas associações, assim, para que vocês, na hora da prova, o bonde, por exemplo, que a gente é de longo prazo, né? Quando você pensa num bonde longo, então, ir criando estratégias de mentalmente, a T-bill é um nome pequenininho, então, pensar que é um título de curto prazo, e criando essas estratégias para que vocês não, né, na hora da prova ali, consigam passar por essas questões bem, tá? Mas fazendo exercícios, vocês conseguem decorar isso fácil, tá bom? Vamos para a próxima. Questão de cálculo. Adoro cálculo. Vamos ver vocês. Vamos lá, galerinha. Vocês estão me dando muito orgulho nesse sábado de manhã, viu? A maioria acertando. Parabéns, é isso aí. É assim que a gente constrói o nosso sucesso. Vamos lá.
Considerando uma compra de 50 contratos de índice futuro a 60.200 pontos e venda no mesmo dia, na mesma corretora desses mesmos contratos a 60.600 pontos, qual será o valor do imposto de renda retido na fonte? Letra A, R$1, letra B, R$0, letra C, R$3.000 e letra D, R$200. Bom, a resposta certa é a letra D. E por que é a letra D? Eu fiz aqui a memória de cálculo para vocês, tá? Quando eu penso em pontos, né, índice futuro, cada ponto vale R$1. Então, se eu estou comprando 50 contratos, e isso é uma operação de day trade, ele fez a operação e liquidou no mesmo dia. Então, eu tenho que saber quanto que isso representa para mim na compra, quanto que representa na venda, qual foi o meu lucro. Em cima do meu lucro, eu vou calcular quanto fica retido na fonte, tá? A gente tem que saber que as operações de swing trade, que são aquelas operações, eu comprei a ação hoje, vendi amanhã, vendi daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, daqui a 10 anos, elas vão seguir a alíquota de 15% de imposto de renda, sendo que fica retido na fonte 0,05%. Quando são operações de day trade, que é no mesmo dia, aí é um pouquinho diferente, né? A alíquota é sempre 20%, sendo que fica retido na fonte 1%, tá? Nesse caso, ele fala que foi no mesmo dia. Então, se é no mesmo dia day trade, a gente vai seguir ali a tributação fica retido na fonte 1%. Se a gente vê ali que o lucro foi de R$20.000, quando você calcula 1%, R$200, por isso que é a letra D, combinado? D de dado. Vamos lá, vamos falar de repo agora. Quero ver a resposta de vocês. Essa questão é muito facinha, tá, gente? Então, assim, o próprio nome, né, já ajuda a gente a saber qual que é a resposta. Então, não é muito difícil, mesmo quem não saiba a matéria, de deduzir qual é a resposta. Eu falo que é o tipo de resposta que já está na pergunta, né? Então, sobre o Repurchase Agreement, que é o REPO, qual que é a melhor definição? Esse é um tipo de instrumento muito parecido com a nossa operação compromissada aqui no Brasil, sabe? Então, é uma garantia de recompra de um título. Então, é uma operação compromissada de recompra de um título. É a letra A que é a resposta. E aí eu coloquei algumas curiosidades para vocês aqui sobre a REPO, né? Que é um acordo de recompra. O objetivo é elevar a liquidez do sistema bancário. Ele é um tipo de investimento de curtíssimo prazo, para investimento mega conservador, porque ele compra o ativo, vende para uma instituição financeira e firma um compromisso de recompra numa data futura, né? E é uma espécie de empréstimo com garantia. Então, ele tem uma garantia bem substancial, que traz uma confiabilidade muito grande. As empresas, normalmente empresa, pessoa jurídica, né, na verdade, costuma fazer mais operação compromissada aqui no Brasil, porque tem uma questão de isenção de OF para pessoa jurídica que acaba compensando bastante, tá? Mas o repo, especificamente, ele é uma operação compromissada utilizada ali no mercado americano, tá? Então, questão facinha de matar na prova, tá? Vamos lá, que essa aqui é um pouquinho mais complexa, depende de ter estudado a matéria para saber. Vamos ver como vocês estão nessa questão. Vamos lá, pessoal. Poucas pessoas responderam essa. Acho que vocês estão precisando estudar um pouquinho. Então, vamos lá. O modelo de precificação de Black & Scholes considera como 5 diferentes variáveis que impactam o prêmio da opção. Considerando cada uma de forma isolada, é esperado que o prêmio de uma call europeia é aquela que só pode ser exercida no final, tá? Esse modelo é um modelo que ele determina que as variáveis são diretamente proporcionais, tá? Então, se tiver alguma coisa que contraditória, indo em contramão, automaticamente já não faz parte desse modelo, tá? Então, por isso que a letra D é a letra certa, que é a única que fala de aumentar a taxa de risco se aumentar a taxa livre de risco, vai aumentar ali também o prêmio, tá? Então, o que esse modelo olha, tá? Ele foi elaborado por 2 cientistas,
com o objetivo de encontrar um preço justo das opções. E aí ele leva em consideração 5 variáveis, que é a volatilidade, a taxa livre de risco, o tempo restante para exercício da opção, o preço do ativo objeto, o preço da opção, tá? E ele é melhor aplicável às opções europeias justamente porque a americana, ela pode ser exercida a qualquer momento. Então, você acaba perdendo a previsibilidade, ao passo que essa não, ela segue até o final, tá? Então, na hora que eu pego ali na letra A, aumenta quando o preço do ativo diminuir. Não, o modelo ele fala justamente o contrário, né? Se o preço se o ativo objeto aumentar, que o preço vai aumentar, e não o contrário, né? Diminua se a volatilidade aumentar. Não, ela vai aumentar se a volatilidade aumentar, tá? Porque as variáveis são todas diretamente proporcionais. Seja maior em opções mais próximas ao vencimento e menor nos mais distantes, é o contrário, né? Então, também a letra C não serve. A única que está com as duas variáveis na mesma direção é que vai aumentar a taxa livre de risco e aí o prêmio aumenta também, tá? Por isso que a letra D é a melhor resposta para essa questão, tá? Isso aqui é mesmo estudando e esmiuçando a matéria mesmo e compreendendo o modelo, que aí você consegue, né? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que requer ali um estudo um pouco mais aprofundado sobre como funciona o modelo, tá bom? Bora lá, essa questão é boa, hein? Muito boa. Vamos ver como vocês vão nela. Vamos lá, então, né? Um investidor com 65 anos de idade possui uma carteira de ações com 7 milhões e 200. Possui também 3 milhões e meio investidos em LCI e LCA. Esse investidor utiliza a estratégia de buy and hold e possui despesas de R$ 35 mil mensais. Essa estratégia de buy and hold é uma estratégia que o cara compra e segura, não é um cara que fica girando muito a carteira. É um cara que normalmente vai comprar ali ações boas pagadoras de ações, boa pagadora de dividendos, ou então empresas que ele já teve participação e sabe que é uma empresa promissora. Então, ele compra aquele papel e segura, tá? Então, só para vocês saberem que não é um cara que vai ficar ali girando carteira, tá? O custo de compra dessas ações foi de R$ 1 milhão. Um especialista de investimentos deveria recomendar a esse cliente. Letra A, transferir para uma carteira administrada as ações e a renda fixa para um fundo exclusivo. Letra B, criar um fundo multimercado exclusivo para se beneficiar da isenção fiscal nas trocas internas da carteira, dando maior liberdade ao gestor. Letra C, constituir uma carteira administrada que isenta de imposto de renda os rendimentos de LCI e LCA e o ganho de capital das ações, observando o limite de isenção. E letra D, criar um fundo exclusivo de previdência para ter benefícios fiscais, utilizando a tabela regressiva definitiva para longo prazo. Bom, essa questão é uma questão que ela floreia bastante, ela vai criando ali estratégias para que torne confortável para o seu ouvido, para a sua leitura, mas o básico dessa questão, o X dela, é entender sobre quais ativos são isentos ou não na pessoa física e na pessoa jurídica, tá? Por quê? Aqui todas as ideias parecem ser fantásticas, mas por que a carteira administrada é a melhor solução? Porque no fundo exclusivo, a pessoa passa a ter um CNPJ, passa a ser uma pessoa jurídica que está operando. E quando isso acontece, eu perco a isenção da LCI e da LCA. E a grande sacada de LCI e LCA é justamente a isenção, concorda? Então, quando eu me transformo em uma pessoa jurídica, quando eu transfiro esses ativos para um fundo exclusivo, eu deixo de ter isenção. Então, isso automaticamente já torna uma operação, um instrumento que faz com que o meu investimento não tenha uma rentabilidade líquida tão interessante, né? E a carteira administrada, não. Como funciona a carteira administrada? É no CPF do investidor. É como se ele passasse uma espécie de procuração para que alguém tome as decisões por ele, mas tudo está alocado no CPF dele, tá? Então, essa questão que mata a questão é isso. É que a letra C, além de falar, né, da carteira administrada, para preservar a isenção na pessoa física de LCI e LCA, ele fala também que o ganho de capital das ações ser administrado ali conforme o limite de isenção. Perfeito, tá?
Não que as outras opções não possam ser utilizadas, mas não para ativos de renda fixa. Quando eu ponho ativos de renda fixa que tem isenção no jogo, aí o que pesa é justamente essa questão aí, tá? Então, por isso que a letra C é a melhor opção. Ficou claro? Algumas pessoas aqui estão me perguntando em relação à previdência. A previdência ela é sempre uma boa solução de sucessão patrimonial, mas pensando aqui especificamente na questão desses ativos aqui de renda fixa, na LCI e na LCA principalmente, quando eu transformo isso para um fundo exclusivo de previdência, eu estou deixando de ter isenção, e eu quero preservar essa isenção porque é ela que faz sentido nesse tipo de ativo. Então, pensando na estrutura do cliente hoje, como está, aí realmente a melhor opção seria uma carteira administrada. O fundo exclusivo ele tem um custo muito alto, sabe, muito alto para ser feito. Então, só compensa no volume. Se a pessoa tem um volume muito alto, aqui ele está mais ou menos assim. A gente fala que acima de 10 milhões já começa a fazer um determinado sentido. Ele tem mais de 10 milhões aqui. Só que, no caso de um fundo exclusivo de previdência, já não faria tanto sentido, porque ele não teria como agregar a isenção da LCI e LCA, ele teria que operar em outros ativos de renda fixa que não são isentos na pessoa jurídica. Então, né, para esse fim específico, não seria a melhor opção. Entendeu? Então, é isso, gente. Vamos para a próxima. Oh, essa questão aqui é muito parecida com o exemplo que eu dei lá atrás do carro. Nós temos 2 minutos para o nosso intervalo e estamos exatamente na questão 15. Eu consegui bater minha meta de questões. Aí eu nem gosto de falar de meta, que eu lembro de banco. Desculpa. Eu vou deixar essa questão aqui, e aí a gente já vai emendar com o nosso intervalo. Na hora que a gente voltar às 10h15, eu corrijo essa questão. Mas lembra do exemplo do carro, que vocês vão conseguir resolver essa questão fácil, tá? Então, eu vou deixar a questão no quadro, vocês resolvem essa questão, e aí, na hora que a gente voltar às 10h15, eu resolvo essa e a gente vai para a próxima, tá bom? Então, vamos lá, hein? Aguardo vocês daqui a 17 minutos. 2 minutos para resolver a questão e 15 minutos de descanso aí para vocês. Beijinho. Bora, galerinha. Vamos fazer mais questão? Temos mais 15 ainda para resolver. Estamos na metade do caminho. Vou começar aqui então, tá? Ó, eu acho que o exemplo do carro foi legal, porque todo mundo que respondeu, respondeu certo. Parabéns, viu? Vamos lá. Um determinado investidor faz o lançamento de uma put descoberta conforme dados abaixo. Então, ele pagou 1,20, né, pelo direito ali de vender aquele determinado ativo ali ao preço de exercício, que era de R$ 20, e no dia do vencimento, o preço de mercado era R$ 25. Nessa situação, qual será o resultado financeiro dessa operação? Espera aí, só um minutinho. Vocês estão me escutando bem, gente? Deu um bug aqui no meu fone, não sei se vocês estão escutando. Me dá um ok aqui no chat. Beleza, beleza. Então, eu até fiz um quadrinho para vocês aqui, porque aqui ele está pedindo o resultado financeiro dessa operação para o lançador, tá? Então, vocês fizeram certinho, tá? Certinho, a certa é 1,20, tá? Então, quando ele lançou a put, ele está vendendo, né? Uma opção ali de venda. Entrou 1,20 no caixa dele, ele já embolsou 1,20 no bolso dele, né? A pessoa que comprou, ela quer que o preço se desvalorize, né? Ela quer que no dia do vencimento do contrato ela não tenha que pagar 20, ela quer que o preço esteja, ela quer que o preço do exercício seja menor do que aqueles 20 ali, para ela poder, né, ter o direito de exercer ali o preço dela. Porém, quem vende a put, ela quer que o preço do ativo se valorize. E foi o que aconteceu, né? Ele saiu de 20 e foi para 25. Então, no dia do vencimento, o preço do ativo estava maior que o preço de exercício, né?
Quem comprou a put não quer exercer, ele vai vender a mercado, o exemplo do carro lá, né? Preferiu vender o carro no mercado, né? E com isso, a pessoa que vendeu o direito ali, ela embolsou aquele lucro. Tão simples quanto isso, tá? Não tem como florear muito aqui, não. Vocês entendendo isso aqui, vocês resolvem 80% dos exercícios de call put, tá? Então, é só ter muita atenção aqui, o que você lança positivo, o que lança negativo, né? Quem está na ponta de titular, lançador, quem está na ponta comprador ali, porque aí dá tudo certo, tá? Não tem muito mistério, não. Vamos para a próxima questão, então. Essa é bem simples, tá? Acho que 2 minutinhos vocês conseguem resolver. Vai pôr a resposta para mim aqui no chat para a gente responder. Vamos lá, gente. Eu sei que para a gente, principalmente que tem origem bancária, entender a renda variável é um pouco mais complicado, porque sai do nosso cotidiano, né? Normalmente é a corretora que cuida disso, e a gente não traz isso para o nosso discurso no dia a dia. Quando eu fui estudar para o CFP, eu passei em 5 módulos de 6, o único módulo que eu fiquei foi exatamente o módulo 2, que fala sobre renda variável, derivativos. Eu acho que eu estudei tanto isso que hoje eu estou aqui dando aula para vocês, porque é algo que realmente me incomodava, sabe? Então, eu acho que é importante vocês compreenderem a dinâmica, porque quando dá esse clique na cabeça, aí a gente consegue resolver qualquer questão. Então, eu vejo algumas pessoas incomodadas aí com a forma como compreender. Eu tenho até um videozinho depois, se vocês quiserem, disponibilizo para vocês, em que eu explico um pouquinho sobre a forma que me fez entender. Talvez seja prático para vocês também, mas é um pouquinho dos modelos que eu tento passar para vocês aqui nas aulas também. Não é muito diferente disso não, tá? Então, o Gabriel assumiu uma posição vendida em ações. O que eu falei para vocês? O que é uma opção vendida? Por exemplo, suponho que eu quero que essa... Eu estou imaginando, pelo que eu estudei, pelo que eu sei de determinada empresa, pelo que eu sei do contexto nacional, pelo que eu sei do novo ministro da Economia que vai assumir, pelo que eu sei de uma privatização de uma empresa, pela minha sensação, pelo meu feeling, eu acho que determinada ação vai cair nos próximos, sei lá, 3, 4, 5 meses, ou no próximo semana que seja, tá? No mercado de ações, você tem 2 formas de operar. Você pode operar comprado, quando você está querendo que aquela ação se valorize, e você tem como operar vendido, que é quando você acha que aquela ação vai se desvalorizar. E isso é um clique no seu home broker, tá? Na hora que você vai selecionar lá, você tem lá o nome do ativo, você seleciona o ativo. Aí, na hora, você seleciona a quantidade e logo em seguida, se você quer entrar comprado ou vendido. Então, é uma espécie de aposta. Eu não gosto de falar aposta, porque aposta é cassino, né? Mas é baseado num conhecimento, baseado numa sensação, baseado em todas as características ali, você decide que você quer apostar ou na alta ou na queda daquele ativo. Isso é a diferença de entrar comprado e vendido. Isso em relação ao ativo objeto especificamente. Aqui a gente não está falando de opção. Essa questão está falando que a pessoa vai entrar numa posição vendida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no broker dele. Aqui não é um direito de comprar ou vender, não é uma opção. Aqui é o ativo objeto especificamente, tá? Então, retornando aquele ativo que eu já tinha citado, que é a Vale. Suponho que eu sei que o mercado de mineração está em crise, porque a China está em lockdown, e eu acho que as próximas semanas vão ser difíceis para o minério de ferro, tá? Supostamente, hipoteticamente. Então, eu vou entrar vendido em Vale, que eu acho que vai cair. A ação hoje está supostamente R$ 70, e eu acho que ela vai cair para 60. E se ela cair, a cada ação que eu acertar, né, eu estou ganhando ali, teoricamente, R$ 10, se realmente ela desvalorizar nesse período. Então, poxa, eu vou comprar 100 ações da Vale. Beleza. E vou entrar vendido. Selecionei lá no meu home broker que eu estou entrando vendido. Se o que eu estou pensando se concretizar, cada vez que a Vale cair, eu vou ganhar dinheiro, tá? Só que suponha que lá, na hora que eu dei a minha opção, eu comprei 100 ações da Vale, tá? Eu entrei vendido em 100 ações. Como que eu faço para reverter essa posição? Quando a gente trabalha em mercado de ações,
O que vale é quantidade, não valor. Por quê? Porque hoje a ação está... Hoje não, nesse segundo, a ação vale 100. No segundo seguinte, ela pode estar 101 ou pode estar 99. Então, eu nunca vou me balizar por valor, por preço. Eu vou me balizar por quantidade. Então, aqui ele fala como que você faz para reverter a posição. Se eu comprei hoje 100 ações da Vale e eu entrei numa posição vendida, então o que eu faço para reverter essa posição? Eu tenho que depois comprar 100 ações da Vale para zerar minha posição. E aí, independente de quanto vai estar o valor. Ele está perguntando aqui para reverter essa posição. Ele não está perguntando se vai ter lucro ou prejuízo. Ele está perguntando como você faz para reverter. Para eu zerar essa posição, para eu reverter. Eu entrei vendido em 100, eu vou ter que entrar comprando 100, e aí o próprio sistema vai fazer aquele cálculo de quanto que você comprou lá atrás, né? Quanto que você entrou vendido lá atrás, na verdade, e quanto que você está entrando comprado hoje. Se o saldo for positivo, você vai ter um crédito ali na sua conta do valor proporcional. Se ele for negativo, você vai ter um débito na sua conta proporcional. Tão simples quanto isso, tá? Então, aqui na letra A, ele fala, ele deve comprar o mesmo valor financeiro que vendeu inicialmente. Não, não é valor, né? Mercado de ações é quantidade. Então, letra B, ele deve comprar a mesma quantidade que vendeu inicialmente. Sim, essa é a resposta, né? Aqui a gente está falando de quantidade. Aí na letra C fala, ele deve vender o mesmo valor financeiro que vendeu inicialmente. Não, né? Ele deve vender a mesma, ele deve comprar, na verdade. Se ele entrou vendido, ele tem que comprar. E na letra D, ele deve vender a mesma quantidade de ações que vendeu inicialmente. Não, ele tem que comprar, porque se ele entrou lá vendido, agora ele tem que fazer uma operação inversa para zerar a posição, então ele tem que comprar. Deu para vocês entenderem, gente? Vocês conseguiram compreender, assim? As pessoas que estavam com mais dificuldade conseguem me sinalizar aqui se do jeito que eu expliquei conseguiu compreender o que é entrar comprado e vendido? Que aí eu fico mais confortável para passar para a próxima questão. Beleza. Beleza, obrigada, viu, gente? Deixa eu passar para a próxima. Acho que a gente nem precisa gastar muito tempo com essa, é bem simples, né? A gente já falou sobre isso aqui, então vamos lá. O mercado de derivativos, letra A, pode ser utilizado estrategicamente tanto para operações de posicionamento como para hedge? Exatamente isso, né? Quando eu falo com vocês que você pode tanto especular, que é dobrar a aposta, como redear, que é proteger, é exatamente o mercado de derivativos. Aí ela fala na letra B que é só para posicionamento, na C só para hedge, ou não pode ser utilizado para operação de posicionamento em hedge. As outras são, né, questões erradas, então não tem como gastar muito tempo nessa questão não, tá? Vamos lá. Mais uma questão de título público aí, vamos ver se vocês conferem. Questão fácil, né? A gente vai tomar aquele quadro lá de trás. Um título público emitido pelo governo americano para financiar sua dívida de curto prazo e que tem como característica ser do tipo zero cupom, né? Você lembra aquela dica que eu dei para vocês de ser curto prazo, a palavra pequenininha, né? Que eu recebi aí? Eu acho que não tem muito erro, não. Acho que vocês compreenderam na hora que eu expliquei lá para vocês. É o mesmo quadro, tá? Eu só sinalizei para vocês aqui que o T-bill é pré-fixado, é um título de curto prazo, até 1 ano. Ele não tem pagamento de cupom e o valor de face final é sempre 1.000, então ele é negociado hoje com valor de descontado em relação ao valor de face, né? Então, eu já sei que lá no final eu vou receber $1.000. Então, hoje eu negocio um valor menor do que o valor de face e já sei que lá na frente eu tenho esse valor garantido. Compreenderam? Essa questão eu adoro, hein? Questão de cálculo. E eu quero ver como vocês estão afiadinhos aí no cálculo. Vamos embora. Vou dar um pouquinho mais de tempo, porque requer raciocinar e tal. Aí eu vou dar 5 minutinhos para vocês, mas quem for respondendo aí, por favor, coloca no chat.
porque é um tipo de questão que não é difícil, mas ela polui o visual de vocês e faz vocês ficarem desesperados. Ela é mais simples do que parece, tá? Então, por isso que é bom ter um passo a passo bem estruturado na cabeça, sempre que tem que... Ó, uma coisa que eu falo com vocês, que eu acho que é uma desvantagem da prova do CEA, é a questão de você não poder escrever, né? A prova do CFP é super difícil, super densa, é uma prova de pressão, mas ela tem uma vantagem em relação às outras que você pode escrever. Eu, Ana, sou muito assim, funciono escrevendo, né? Tiazona aqui, eu gosto de escrever para resolver as questões. Então, para mim, quando eu tenho um papel, eu consigo ir colocando os dados e visualmente eu faço um esquema que me faz resolver as questões. Quem tem essa mesma dificuldade que eu tenho, quando vai para uma prova como a prova do CEA, né, que é uma prova que você faz ela totalmente virtual, aí eu acho que realmente dá um desespero na hora que você vê tanta palavra e você pensa, meu Deus, como que eu vou ligar uma coisa na outra? Então, respira fundo quando pegar uma questão assim, né? A HP é sua melhor amiga, então tenha ela em mãos, porque é ela que vai te ajudar a fazer os registros necessários para você chegar com excelência no final do exercício, tá? Então, vocês vão ver depois que eu resolver que é muito mais simples do que parece, tá? Mas eu fico pensando que vocês... Eu fico pensando que é no detalhe que às vezes vocês erram esses cálculos. Então, respirem fundo, seguem junto comigo, passo a passo, que vai dar tudo certo, tá? Então, vamos lá, vamos ler primeiro a questão. O investidor acreditava nos Estados Unidos e queria aproveitar da alta da bolsa por lá. Por isso, resolveu fazer um COI no valor de R$100.000, com foco em S&P 500 para 3 anos, com as seguintes condições. Então, primeira coisa, já guarda aí 100 mil e 3 anos, tá? Então, aqui são as premissas do COI. Se o S&P ficar em qualquer valor abaixo de 0% no período, ele vai receber 0% de atualização. Se o S&P subir até 20%, ele vai ter um ganho fixo de 15%. Se o S&P subir de 20% até 30%, ele vai ter um ganho de 120% do CDI, mais a variação do S&P 500. Aqui tem uma maldade, ó. Tem gente que está negligenciando esse 120% do CDI aqui, tá? Se o S&P 500 subir acima de 30%, ele vai ter um ganho fixo de 30%. O S&P, no início da operação, estava em 2.750 pontos. E o S&P, no final da operação, estava em 3.400 pontos. Ele está te dando aqui que o DI era de 6,5% ao ano, e aí quer saber o ganho líquido aproximado para o cliente. A gente sabe que o COI ele tem uma tributação similar à renda fixa. Se é um COI de 3 anos, já está na alíquota mínima de 15%, né? Vocês têm que ter mapeado também, de 1 a 180 dias, 22,5%. De 181 dias a 720, eu tenho lá 20%. 721 dias, eu tenho, cai para 20, depois cai para 17,5, depois para 15. Então, todas as operações acima de 120 dias já estão na alíquota já estão na alíquota de 15%. Se ele tem 3 anos, então já superou 720 dias, então, com certeza, ali a gente já está na alíquota de 15%, tá? Então, isso também é importante vocês saberem para não responder a questão de forma errada. Então, vamos lá. A resposta desse exercício é a letra C. Eu acho que ninguém acertou de quem me respondeu no chat. Até a hora que eu olhei, tá? Só se respondeu depois. Então, vamos no passo a passo aqui, vem junto comigo, cada um pega seu HP, é importante a gente fazer isso junto, tá? O primeiro passo é calcular qual que foi a variação do S&P no período, tá? Então, eu tenho que... Vocês estão vendo minha HP aqui? Me sinaliza no chat. Está aparecendo para vocês direitinho? Beleza. Então, vamos lá. Todo mundo comigo aqui na HP. Vai fazendo junto aí, tá? Quando eu pego aqui, ó, 2.750, que era lá no comecinho, tá? Aí eu vou apertar o Enter e depois eu vou pegar 3.400 para eu saber qual foi a variação percentual. E aí eu vou clicar aqui, ó, no delta percentual.
Então, esse ativo, nesse período de 3 anos, ele teve uma variação positiva de 23,64%. Então, eu vou entrar justamente nessa condição aqui, que é a terceira condição. Se o S&P subir de 20% até 30%, ele vai ganhar 120% do CDI, mais a variação do S&P. Tá? Então, isso é muito importante, por quê? Porque às vezes vocês aplicam um separado do outro e soma, e aí vai dar resultado errado. Quando eu falo que é mais, eu tenho que aplicar um percentual, depois mais o outro em cima do que eu já atualizei. Então, pensa muito em como é feita a metodologia para vocês não errarem, tá? Então, o que eu peguei ali de premissa é que o S&P, ele está entre 20 e 30. Então, como que eu faço para poder aplicar os 120% do CDI? Isso aí a gente vê no banco lá toda hora, isso não é mistério para vocês não, né? Então, como que eu faço uma taxa de CDI? Hoje está 6,5, né? Mas eu estou prometendo que se tivesse naquele patamar, eu vou dar 120%. Então, é 6,5 entre 120%. Equivale a uma taxa de 7,8% ao ano, tá? Só que não é um ano só, são 3 anos. Então, eu vou ter que dividir por 100, somar 1, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando minha taxa em fator, estou elevando a 3, tá? Para eu saber quantos por cento... Vou colocar aqui mais casa decimal para vocês verem melhor. Para eu saber quantos por cento que deu nesses 3 anos, esses 7,8. Então, está dando uma variação de 25,27% em 3 anos, que é exatamente 7,8 elevado a 3, tá? Beleza. Então, aqui, na hora que eu tiro um aqui, né, para ficar só para facilitar o cálculo, e multiplico por 100 mil para eu poder atualizar quanto que isso representou de ganho na minha carteira, eu estou falando que os 100 mil trouxe 25.272%, agregou esse valor na minha carteira. Então, eu não tenho mais só 100 mil. Na verdade, eu vou ter agora 125.272 na minha carteira. Por quê? Porque eu falei que se ele subisse nesse patamar, eu daria 120% do CDI, mais a variação do S&P nesse período, tá? Então, eu tenho que aplicar em cima desse valor, e não em cima, não calcular separado, é mais a variação do S&P. Então, eu tenho aqui 125.272, e eu vou aplicar agora, qual que foi a variação do S&P? Lá em cima, eu calculei que foi 23,64. Então, eu vou pegar aqui, ó, 23,64%. Então, na verdade, eu estou somando mais 29.614 na minha conta. Na hora que eu dou um mais aqui, ó, ele já soma, né, com o que eu tinha acumulado de CDI, mais a atualização do S&P. Então, no total, eu tenho 154.887, isso bruto, né? E aí, como que eu faço para achar o líquido? Eu tenho que tirar os 100 mil, porque é o valor que eu investi lá no começo. Então, eu tiro 100 mil e eu calculo o imposto de renda só do que teve de rentabilidade, não é isso que a gente fala com os clientes? Então, vamos lá, 15% menos. Então, esse é a rentabilidade líquida desse investimento, né? 46.654. Deu uma diferença em relação à resposta por causa de arredondamento ali de casa decimal na hora de fazer as taxas, tá? Mas na hora que eu somo 100 mil aqui, ó, desculpa, na hora que eu somo 100 mil aqui, ó, esse é o ganho líquido do meu cliente, tá? 146 mil, aí que deu 654, 156.600, é mais questão aqui de arredondamento. Então, é só para vocês saberem que quando aparecer esse tipo de exercício, o que vai ser relevante aqui é exatamente a questão de interpretar qual taxa que você tem que aplicar, qual que é o percentual e qual que está sobre o outro. Se você calculasse aqui separado, não daria a mesma resposta. Se você calculasse o 120% do CDI e separado a variação do S&P, você não chegaria nessa resposta, tá? Então, é muito importante que vocês tenham isso bem mapeado para não errar esse tipo de questão.
Eu sugiro que vocês tirem uma foto desse quadrinho aí, façam um print da tela, para que depois vocês tentem fazer o exercício sozinhos e consultem, né, se for necessário, onde foi que vocês, porventura, não fizeram de forma certa, tá bom? A pessoa está me perguntando aqui, em relação à equivalência, o que vocês precisam ver é se deu certo, se o resultado deu certo, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Então, o pessoal está querendo saber como que chegou no 25,27. 25,27 foi quando eu peguei o 7,8 e elevei a 3, tá? Então, se você pegar 7,8, dividir por 100, somar 1 e elevar a 3, dá 1,2527. E aí, para voltar essa taxa, você tira 1, né? E multiplica por 100, e daria 25,27. Então, o importante é que vocês façam a multiplicação aqui para saber quanto que isso representou em valor financeiro. Deixa eu só ver aqui no chat o que o pessoal está me falando aqui para eu ir respondendo de acordo com a necessidade de vocês. Só um minutinho. Pronto. Bom, eu acho que eu respondi todas as questões, tá? Bom, se vocês fizerem lá colocar o valor presente, colocar lá o prazo, vocês vão chegar no valor parecido, não vai ser exatamente igual, tá? Porque quando a gente é muito por questão de arredondamento. Eu prefiro fazer assim, porque a gente fica com um cálculo mais parecido com o que é cobrado na prova, tá? Que é justamente a questão do fator. Não é que dá errado, é que, na verdade, na hora que você joga para fazer a capitalização na HP, usando o prazo, o N, ele vai arredondar de forma diferente do que quando você tem ali o fator na mão. Então, às vezes, nesse volume, acaba dando uma certa diferença no resultado, pode te induzir a marcar uma resposta diferente. Por isso que eu prefiro fazer no fator, e é o que a gente sempre usa nas questões, tá? Não é que não dá certo, dá. Eu até fiz, mas dá uma diferença, tá? Então, não vai dar exatamente o mesmo valor, e isso pode induzir você a marcar uma resposta equivocada. E aqui o fator, como aparece em várias casas decimais, você consegue chegar numa resposta mais próxima ali do que pura e simplesmente fazendo lá, jogando PV, jogando N, tá? Ótimo. Tá certo, gente. Então, beleza. O que eu precisava falar dessa questão, acho que é isso. Acho que eu respondi todas as questões. Mas tá, quando faz do outro jeito, me parece que a resposta dá 146,300, tá? Então, é bem próximo, tá? Não fiquem... o que pode acontecer, às vezes, por exemplo, tá aqui 146 e tá 145 mil, 146,600, e aí na hora de marcar, vocês marcarem alguma questão errada, por questão de olhar trocado ali o dígito, tá? Mas dá muito próximo, 146,600, 146,300 é praticamente a mesma coisa, tá? Não vai dar uma diferença muito grande nos cálculos, não. Então, é mais a questão de jogar lá o N, o I, é mais questão de arredondamento mesmo da calculadora, tá bom? Então, vamos para a próxima. Vou acelerar aqui um pouquinho, que a outra questão acaba tomando mais tempo. Mas essa questão a Maria já respondeu, é uma questão super simples, né?
essa diferença entre análise técnica e fundamentalista, eu acho que não tem muito segredo, não, né? O investidor elabora o estudo de investimento em duas ações. Caso utilize a análise técnica, ele deverá observar, número 1, indicadores de suporte e resistência. Número 2, cálculo do preço das ações utilizando o modelo do valor presente dos dividendos. E número 3, índice de força relativa das ações, tá? O que acontece? Quando a gente faz uma análise técnica, a gente vai priorizar sempre gráfico, né, volume do ativo, e é uma análise muito utilizada pelos traders, porque eles ficam ali tradando o dia inteiro e olhando ali assimetrias de preço. Então, eles vão usar sempre vários instrumentos que facilitem a leitura do mercado baseado nesses indicadores, né, que são gráficos, dados estatísticos, né, então vai ser muito baseado nisso. Agora, quando a gente pega uma análise fundamentalista, ela sempre vai priorizar os fundamentos da empresa. É muito utilizado para aquele cliente do buy and the hold, que eu falei com vocês, que compra e segura. O que ele está comprando ali não é o ativo em si, ele não está pouco importando se a Vale hoje está 50 e amanhã está 70. O que ele está olhando é que aquela empresa é uma empresa que tem um balanço sadio, que historicamente é boa pagadora de dividendos e que ele quer viver daquele dividendos para sempre, que quanto mais ações ele tiver daquela empresa, mais representatividade vai ter ali no ganho de dividendos dele. Então, é uma análise mais de receita, lucro, geração de dividendo, é um foco mais longevo, um foco mais de longo prazo, tá? Então, quando eu faço uma análise fundamentalista, eu estou priorizando sempre esses aspectos da empresa em si, não de eu ter um ganho de tiro curto, eu quero um ganho para sempre, de longo prazo, tá? Então, Ana, eu tenho que usar só uma análise ou outra? Não, você pode até cruzar as duas análises. Às vezes você está em dúvida entre duas empresas ali numa análise fundamentalista e o gráfico pode agregar informações para você em relação a qual que seria mais assertiva para a sua estratégia. Ou então, tecnicamente, você está olhando ali os gráficos e tudo, mas pode ser que algum fundamento seja decisivo na sua escolha. Tá? Eles são complementares, inclusive. Mas, se você tiver que analisar ali separadamente qual que é a representatividade de um e de outro, é que um é utilizado mais para médio e longo prazo, para coisas mais longas, e o outro mais pontualmente ali para o dia a dia dos traders, tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. Respostas dos. Vamos lá, pessoal. Outra questão simples, né? A gente até falou sobre esse assunto, que é a questão das opções americanas e europeias. Não tem muito como florear, é um tipo de questão simples também. É mais você lembrar, né, da questão de um atalho mental que te faça lembrar disso na prova. Eu vou pôr um esqueminha aqui embaixo que eu acho que vai facilitar bastante para não ter dúvida, tá? As duas podem ser exercidas a qualquer momento, não. Podem, respectivamente, ser exercidas só no vencimento e ser exercida a qualquer momento. Essa está certa, mas está invertida, né? Na verdade, na hora que fala respectivamente. Então, primeiro tem que explicar a americana, e a americana é exercida a qualquer momento, então por isso que essa está errada. Letra C, a americana pode ser exercida só no vencimento? Não. Tá? E a europeia não pode ser exercida, pode, mas no vencimento. E a letra D é a melhor resposta, porque podem, respectivamente, ser exercidas a americana a qualquer momento e a europeia só no vencimento. O que nesse tipo de questão pode fazer, né, vocês lembrarem? A gente lembrar da pontualidade europeia, da questão de sempre tomar o chá no mesmo horário, alguma coisa que te faça lembrar dessa questão da pontualidade. Então, a europeia é bem previsível, bem, né, pontual, então só lá no final. E, tipo, americana, a gente vai lembrar ali de Wall Street, vai lembrar da loucura americana, que é algo mais flexível, mais dinâmico, mais do dia a dia. Então, ela pode ser exercida a qualquer momento até o vencimento, tá? Então, acho que é uma forma da gente conseguir assimilar essa questão aí e não errar na prova, tá? Última questão. Bora lá, que vai coincidir quase com o nosso horário, hein? Vamos lá.
Bora, gente, para a gente fechar nosso sábado lindamente e ser feliz. Sabadão. Vamos lá, hein? Um exportador faz uma operação de hedge com swap. Qual será a opção assumida por esse exportador? Então, você lembra que eu falei com vocês que sempre que a gente pensar em operações assim, a gente precisa colocar naquele T do contábil lá, para saber o que está ativo e o que está passivo, tá? Então, essa questão eu vou fazer por partes. Eu vou pedir para vocês irem respondendo no chat para mim. Quem exporta está recebendo em quê? Em dólar ou real? Fala aí para mim no chat. Ótimo, isso aí. Então, quem está exportando está recebendo em dólar, tá? Então, qual que é o seu ativo? Você está ativo em dólar, né? É o que você vai receber ali em dólar. E qual que é o passivo? Se uma empresa está aqui, ela precisar pegar dinheiro aqui, o que que ela está suscetível? Taxa DI, concordam? Então, eu estou ativo em dólar e estou passivo em DI. Se eu quero fazer um hedge, eu tenho que fazer o quê? O contrário, não é isso? Então, o contrário é o quê? Eu vou ficar ativo em DI e passivo em dólar. Assim, eu estou regiando minha posição, tá? Então, quando eu falo para vocês para fazer o T, é isso aqui, ó. Hoje, um exportador, ele está ativo em dólar, ele vai receber o dinheiro dele em dólar, e o passivo dele, decidi fazer aqui alguma operação no Brasil. Eu estou suscetível, qual que é a taxa de juros que é suscetível aqui no Brasil? Taxa DI, tá? Então, beleza, se eu assumir qualquer dívida no Brasil, eu vou estar passivo em DI. Como o objetivo do SAP é hedge, né, proteção, então ele vai ter que fazer uma operação contrária. Então, ele vai passar a ficar ativo em DI e passivo em dólar. E por que ele faz isso? É que se o movimento aqui for muito bruto, ele está protegendo protegendo a posição dele para ele não... disparou, por exemplo, o dólar caiu demais, então ele precisa ter uma ponta ali de DI para segurar o contrato dele e vice-versa. Então, uma forma dele, como eu falo com vocês, não é de especular, né, dele ganhar mais, é ele proteger preço mesmo, né? Ele, poxa, desenquadrou demais aqui, eu preciso agora fazer algo que pelo menos mantenha a média ali para eu não ficar fora do meu custo. Então, é único e exclusivamente esse objetivo, tá? Ó, eu mandei para vocês aí no chat o meu telefone pessoal, para caso vocês queiram um videozinho lá de call e put para estudar, é um vídeo bem caseiro, bem amador, é o primeiro vídeo que eu fiz, então vocês não fiquem rindo de mim, mas o que eu falo lá, o conteúdo é importante para memorizar essa questão aí do que é um titular de uma call, de uma put, lançador, vendedor, gráfico, aí eu uso a mão para poder auxiliar ali na resolução das questões, então acho que para mim fez muito sentido, então quem quiser é só me mandar um ok aqui no WhatsApp que eu mando para vocês, tá? E no mais é isso, gente. Agradecer aí a presença de todos vocês, né? Foi muito bom ter vocês aí num sábado, né? De manhã, no friozinho. Vocês podiam estar lá dormindo, mas estão aqui dedicando a carreira de vocês. Então, parabéns aí, né? Pela iniciativa, para quem ficou comigo aqui até agora no final. E é isso, né? Muito obrigada mesmo. E qualquer dúvida que tiver, eu peço para colocar no grupo, porque aí às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro, e aí junto a gente vai construindo ali algo que seja relevante para vocês. Sucesso, espero que assim, quem já marcou a prova que dê para a gente uma notícia boa ali falando que passou, né? E quem ainda, né, não conseguiu se dedicar o suficiente, tire aí algumas horas por dia de dedicação, que sempre dá muito certo, né? Eu acredito muito que o ensino transforma a realidade de qualquer pessoa, sou prova viva disso, então empenhem bastante no ensino, no estudo, que isso traz bons frutos para vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, prazerão aí, tchauzinho.